programa e depois vai ser retransmitido também no Facebook, no YouTube. As gravações serão feitas depois, né? Tô bem? Tô legal? Fiquei bom? Fiquei bonito? Tô de vermelho. Tô de vermelho. Alô, internautas que estão ligadinhos conosco via internet, bom dia, aliás, boa noite. Acostumado com o programa Sorriso Show, boa noite. E quem vai conversar comigo aqui hoje, que está comigo aqui no estúdio, ele é vereador aqui do município de Sena Madureira e inclusive vereador do PT, o único vereador do PT dentro da Câmara Municipal. Eu vou conversar, pode abrir aí, meu amigo Neto, pode abrir, meu querido, o vereador Cleiton Brandão. Primeiro mandato dele de vereador, já está no segundo ano de mandato, né? Você vai se ver aí, tem um retornozinho aqui que ele aparece, mas aqui você aparece em tempo real. Se quiser dar uma olhadinha aqui, você ficou... Boa noite, meu irmão. Boa noite, boa noite. Primeiramente eu quero parabenizá-los e parabenizar você por essa iniciativa nessa era tecnológica, né, dentro desses recursos e esses inúmeros aplicativos, e aos amigos que nos dão essa oportunidade de nos prestigiar. Só mesmo agradecer e parabenizá-los e cumprimentá-los a todos em nome dessa explosão tecnológica que são as redes sociais. O político que não acompanha internet vai ficar para trás. O que você acha? Eu acredito nisso, porque eu simplesmente sou um desses que tenho essa certa resistência, mas tenho que me render a esse momento, a essa explosão tecnológica, e isso faz parte de toda uma geração, e essa geração não é nossa, mas nós temos que acompanhá-la. Então essa sua questão é verdadeira. Olha, o Cleiton, você é vereador pelo PT já primeiro mandato, né? Já está há 2 anos no primeiro mandato? Vamos fechar agora dezembro, né? Com o segundo ano do primeiro mandato de vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Segundo ano já, né? Segundo ano. Mandato. Segundo ano. Como é que você tem visto o cenário aqui dessa questão de vereadores? Como é que você acha que tem? Como é que você vê? Como para você, como é a Câmara de Vereadores hoje? É atuante? O colegiado que está lá é um pouco ausente? Como é que você... Não, eu acredito assim, como a Câmara, através dessa nova legislatura, ela foi toda praticamente renovada, né, independente, eu acredito que eram 9 vagas, passou a ser 13, e desses 13 permaneceram 4 em função do aumento de vagas. Independente disso, todos os outros são vereadores de primeiro mandato. Então, existe uma adaptação para que a gente sinta essa realidade. Eu, pelo menos, eu falo por mim nesse sentido. Até que você assimile todo o papel do vereador na prática e na realidade. Então eu tive uma certa dificuldade, mas hoje assimilei tudo isso naturalmente e hoje já estou tentando desempenhar o meu mandato, as minhas funções de vereadores com naturalidade, com praticidade, sabendo do meu papel e da minha importância como representante da comunidade, da sociedade de Sena Madureira. Muitas cobranças? É natural, mas sim, eu acho que o processo ele requer isso, ele exige isso. A sociedade, por você ser representante dela, e ela tem em você plantado as esperanças na sua pessoa, e ela vai buscar de todas as formas as suas ânsias para as suas conquistas do dia a dia. Eu vou te botar agora não sei se numa sem saída. Eu vou te perguntar, o que tu vê qual é a avaliação que você faz nesses 2 anos da atual administração? Porque você não é vereador de oposição, você é vereador do governo, né? Exato. Eu quando entrei na política, e mais defendendo, iniciando como vereador e defendendo o governo, e por nós sermos parceiro da administração, não significa que nós não temos que fazer as críticas devidas em relação ao que acontece. Então isso é natural, isso aí é possivelmente aceitável, isso é uma questão só de associar. Muito bem, olha gente, eu quero dar uma boa noite para os internautas que estão assistindo a gente nesse momento em casa e dizer que vocês podem acessar a nossa TV também através do seu celular. Você baixa o aplicativo Stream.tv e aí procura lá Sorriso Show que vai aparecer a gente. Essa é a nossa primeira transmissão porque nós tínhamos uma transmissão
através da Justin TV, mas deu problema, a Justin TV saiu do ar, infelizmente. Mas nós começamos com o stream mais tranquilo, estou inclusive vendo aqui a repetição do vídeo, né? Não é uma televisão profissional, é só um momento em que a gente escolhe aqui para bater um papo com os nossos entrevistados. Eu estou abrindo tudo isso primeiro com o vereador Cleiton, que nesse momento está aqui com a gente. Mas, Cleiton, me diz uma coisa. As eleições passaram-se as eleições a nível de governo, e o governo não foi vitorioso aqui no município de Sena Madureira. Teve um pouco mais de 2.000 de votos de diferença que elegeu a conjuntura oposição. Uhum. Como é que você vê isso? Como é que você acha que o governo viu isso? Na questão de benefícios, né, para o município. Assim. Certo. Inicialmente, com respeito. Isso aí é natural. Eu acho que o processo democrático ele nos dá essa leitura e a gente tem que aceitar, e dentro desse resultado você tem a oportunidade de fazer todas as avaliações possíveis. Haja vista que nós conseguimos o resultado da reeleição, de reconduzir o nosso governador à condição de nos representar mais 4 anos. Quando se fala no cenário local, aí é quando eu falo, a gente tem que ver essa situação, esse recado das urnas com respeito. E é assim que a gente vê, é assim que a gente entende, sabe-se que tem erros, tem que ser corrigidos, e a política ela se faz de 3 etapas, iniciando, continuando e permanecendo. E eu acho que o que faltou no município, quando eu percebo essa explosão tecnológica, esse momento que você entra para se comunicar com as pessoas na casa deles sem pedir a permissão, que é através das redes sociais, através das mensagens desses aplicativos, faltou justamente isso no processo real do processo eleitoral em Sena Madureira. Faltou uma comunicação entre Sena Madureira e a governabilidade, ou seja, nós deixamos de fazer ao longo de 4 anos e intensificamos na reta final. E isso é um jogo arriscado. Você acha que o governo falhou aonde, do seu ponto de vista? Eu acredito que dentro das avaliações que a gente faz, em capitalizar todas essas questões e essa dimensão de políticas públicas desenvolvida tanto na área rural quanto na zona urbana. Então eu acho que ali faltou nós divulgarmos aquilo, capitalizarmos aquilo na condição de voto. Eu acho que fazer e não buscar a importância de ter feito e nem conscientizar o cidadão que aquilo é política, que aquilo são políticas públicas através do processo democrático no qual você deu a oportunidade para um representante, eu acho que existiu essa falha. Então, eu avalio por esse lado. Você acha que teve essa falha nesse questionamento? Sim, com certeza. A estrutura é muito grande. Eu acredito que para as pessoas se comunicarem, ver uma realidade, nós somos o 3º maior município do estado do Acre, porém a conjuntura política, a organização política do município, ela é falha. Nós não temos aqui um deputado federal, nós não temos deputados estaduais da base. A única coisa que nós temos aqui é um prefeito. Então, um prefeito com seus secretariados que fazem esse papel de deputados, buscando essa via direta com o governador e tendo que estar sempre em Brasília buscando essas alternativas de emendas parlamentares. Eu conversava com o jornalista João Roberto Brando, ele disse para mim o seguinte: Sorriso, enquanto a elite política de Sena Madureira não começar a pensar em beneficiar o povo, Sena Madureira sempre vai perder. No primeiro momento eu não entendi a colocação dele, mas depois eu fui entender. Uhum. E eu fiz uma pergunta no meu programa de rádio, assim, será que vale a pena a gente, no município de Sena Madureira, já que o governo é esquerdista, né? É esquerda, e Sena Madureira sempre elege políticos de direita. Exato. Será que vale a pena estar elegendo políticos de direita até hoje? Eu sei que para você é suspeito falar, né? Porque você é um político de esquerda. Mas a tua opinião, cidadão, porque com todas as eleições que estão acontecendo no município de Sena Madureira, Cleiton, sai-se daqui deputados de oposição. O que esses deputados têm subtraído de benefício para o município?
Porque até hoje o que se percebe é que não se vê nada. Dizem que o deputado tem uma emenda muito fraca, o deputado estadual. Tudo bem, mas ele tem voz, ele tem poder de chegar lá e exigir. Como é que você vê? Realmente, enquanto a população não pensar em quem está elegendo, porque ele falou para mim o seguinte, ó, vai ter aí uma reforma na estrutura política, vão se escolher secretários, primeiro escalão, e não aparece nenhum nome de Sena Madureira. Exato. Porém, aparece de Brasileia, aparece de Cruzeiro do Sul, aparece dos outros municípios, e não aparece um nome daqui de Sena Madureira. Está valendo a pena, com essa atual conjuntura, com o governo do PT no poder, eleger políticos de oposição aqui no município? Isso que você fala é uma realidade. Eu sempre parto do princípio o seguinte, quando você... O voto, vamos partir do voto. Uhum. O voto, ele não precisa ser vinculado a você gostar ou deixar de gostar, ou achar o cara interessante, ou feio, ou arrogante, ou nada. Você tem que pensar numa conjuntura política. Essa conjuntura política é que Sena Madureira peca. Ela não tem habilidades, através dos seus partidos e seus representantes, de se organizar em torno de um projeto. Por exemplo, o projeto da Frente Popular no Acre. Ele é formado por uma conjuntura que faz desde o deputado estadual, desde os prefeitos, desde os vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais e senadores. Então você trabalha uma escala que isso generaliza e transforma tudo isso em políticas públicas dentro do seu município e dentro do seu estado. Certo. Então, quando ele fala nessa condição, Uhum. ele tem razão. Ele tem-se a razão, de certa forma, porque o voto, ele depende do que se propõe para o município. Então, se você tem a governabilidade, hoje, de esquerda, a oposição ela é sempre necessária, mas a oposição ela não precisa ser uma oposição extrema. Ela precisa ser uma oposição de diálogo, que não quer dizer que por você ser um deputado de oposição não possa entrar dentro de um gabinete do prefeito, não possa entrar no gabinete do governador. E aqui estão tratando assim, e você aí acha que... isso veio acontecendo até então. Eu acredito que hoje, com esses dois nomes que foram eleitos aí, esperamos que essas pessoas, esses nomes, possam abrir esse diálogo com o município e disponibilizar realmente os seus gabinetes, os seus mandatos à disposição da Prefeitura de Sena Madureira e da comunidade de Sena Madureira junto ao governo do estado. Não só criticar, não só ressaltar a política, nivelando ela por baixo, mas tratando os interesses da sociedade num todo. Muito bem, são 7. Eu quero dar boa noite ao internauta, o pessoal que está acessando a gente, lá de Rio Branco, meu amigo João Roberto Brana, um jornalista que está, inclusive, assistindo a gente aí, nesse exato momento aqui com a nossa transmissão ao vivo. O PT, aqui do município de Sena Madureira, como é que ele vai participar do quadro das próximas eleições municipais? Olha, a gente tem que sempre partir do princípio seguinte: para você disputar algo, você tem que estar organizado, você tem que estar preparado, você tem que querer, você tem que ter uma plataforma de ideias, você tem que ter... Essa plataforma ela tem que ser discutida com a sociedade. E primeiro, independente de querer ou não, o primeiro passo é estar organizado. E hoje, além de vereador, que para mim é uma honra, mas eu tenho a felicidade também de ser presidente do Partido dos Trabalhadores em Sena Madureira, que me dá uma ampla vantagem na condição de abrir diálogos, de abrir conversas com pessoas que possam agregar esses valores em torno do Partido dos Trabalhadores e que essa conjuntura possa dar musculatura técnica com qualidade para que a sociedade perceba que o Partido dos Trabalhadores em Sena Madureira também tem habilidades, tem condições, tem nomes e tem o pleito a ser disputado. A gente não quer dizer que vai disputar, mas nós estamos preparados nós estamos organizados para chegar a 2016, no mínimo, não ser por uma condição de conciliação, de concordância, por necessidade, mas por competência, com qualidade, com objetividade
e saber, dentro das mesas de discussões, direcionar os interesses do Partido dos Trabalhadores em Sena Madureira. Como é que está a relação hoje do Partido dos Trabalhadores e a atual administração aqui? Ela existe esse diálogo, mas é um diálogo estreitado, que a gente tenta demonstrar e mostrar a importância desse diálogo ser mais aberto, dessas discussões passarem mais pelo Partido dos Trabalhadores, mas isso não depende da gente, isso depende da administração, depende do prefeito, do querer do prefeito, das pastas do prefeito, né? Então, esses diálogos, eles teriam, eu até sugiro e vou continuar sugerindo que isso seja mais discutido, que a gente seja mais convidado para esses diálogos, que a gente participe mais. Então, na hora que não existe esse diálogo, a gente fica sem saber o que determinar, o que solicitar e como se encaminhar dentro da administração. Eu quero mandar um abração especial também para o nosso amigo Ali Guiergue, que está assistindo a gente nesse exato momento. O Ali Guiergue, que inclusive é funcionário do lado do fórum, né? O Ali Guiergue, eu tenho o privilégio de ser um grande amigo meu, é funcionário do tribunal, do qual eu também sou, somos colegas de trabalho, e o Ali Guiergue é pioneiro nessa área aqui, que para mim hoje é uma satisfação estar vivenciando isso. Eu estou aqui me vendo, estou sendo visto e ali no celular. No celular, isso. Na verdade é para mostrar para a galera que a gente consegue acessar também pelo celular, né? Como a gente está começando agora, aqui nós dois aqui, eu, o Cleito, né? Você pode acessar aí na sua casa, acessando aqui o www. Aliás, é o Stream TV. Você vai lá no aplicativo, no Play Store, dá o playzinho, aí baixa aqui o Stream TV. E eu quero convidar a comunidade também para participar com a gente no chat. Para você que quer fazer alguma pergunta, você pode participar no chat com a gente, né? Pode fazer sua pergunta ao nosso entrevistado do momento aqui. Você que está online, você que está assistindo a gente nesse exato momento aí na sua casa, na frente do seu PC, ou então com o seu celular. Tem um chatzinho do lado, né? Que você pode abrir esse chat. Agora, não achei o site, eu não achei o chat. Tudo bem, você vai lá no Facebook, Sorriso Show, e faz aqui a sua pergunta. Mas eu não tenho Facebook. E se você está assistindo, você pode também mandar pelo meu WhatsApp, né? Fazer a sua pergunta através do WhatsApp. Sobre a Câmara Municipal de Sena Madureira, nesse segundo biênio, quem é o candidato que você vai... Você tem um candidato lá? Ou você... Porque surgiu a especulação de que você seria o natural candidato à presidência da Câmara, né? Você Exato. Não topou. Exato, Eu fiz uma escolha, na realidade. Num primeiro momento, eu participei, não tive o resultado que gostaria de ter, mas, por outro lado, também foi importante eu não ter sido, naquele primeiro momento, o presidente da Câmara. Uhum. Mas, num segundo momento, dada essa relação que foi construída com o vereador Cleito e a atual administração, o prefeito Mano Rufino me fez esse convite. Eu, por ser vereador, por ser presidente do Partido dos Trabalhadores e por ser funcionário do Tribunal de Justiça, não iria agregar um desafio desse tamanho a essas três posições que eu ocupo dentro do município. Então, eu resolvi, dentro de um entendimento com o partido, de que não teríamos interesse na presidência da Câmara. Eu me voltei mais ao mandato e à condição de presidente do Partido dos Trabalhadores. Então, na realidade, foi uma escolha em função das atribuições que eu já tenho, para estar agregando valores ou status a essa situação aqui, eu certamente prejudicaria a legislatura que aí vai se iniciar. Diz uma coisa, nós estamos em transmissão ao vivo e ao passo que vai estar sendo gravado e depois vai ser compartilhado nas redes sociais, no Facebook. O Neto vai fazer esse trabalho. Me responde uma coisa, o vereador Cleiton é candidato à reeleição para vereador? Veja bem, você nunca pode dizer que dessa água... Eu nunca beberei. Eu nunca beberei, né? Eu trabalho para que eu não seja. Por que eu não ser candidato a uma reeleição? Porque eu acredito que tudo que eu possa fazer como vereador, eu acho que eu resolvo isso em 4 anos, né? E eu parto do seguinte princípio, que é importante
que se renove. É importante que as pessoas se deem a oportunidade de participar desse processo democrático. E essas pessoas só têm essa oportunidade de participarem se elas forem motivadas por pessoas que lá já estão. Então, o meu papel como vereador, eu desenvolvo, mas paralelamente eu convenço, eu oriento, eu justifico, principalmente aos jovens e mulheres, que participem do processo democrático no município, porque é a única forma de você poder presenciar e estar junto dentro das discussões do que pode ser melhor para o seu município. Cleito, eu gostaria de verdade de agradecer a sua vinda aqui com a gente para esse bate-papo. Você quer fazer alguma colocação? Vai ter uma plenária agora, né? Vai. Agora, no sábado, dia 13, nós vamos estar em Rio Branco, juntamente com toda a estrutura do Partido dos Trabalhadores, reunidos em uma plenária, discutindo o momento que nós vivenciamos, o que nós vamos vivenciar e os próximos 4 anos, como é que eles vão ser distribuídos dentro dessa estrutura governamental. Então, a plenária ela é esse momento de avaliação, de discussão, de renovar as ideias, de oxigenar as expectativas em relação aos próximos 4 anos. Isso acontecerá no sábado, lá no AFA Jardim, em Rio Branco, e nós estamos saindo daqui com uma pequena comitiva, no qual você já fica aqui o meu convite para que você também possa estar lá, vivenciar um pouco tudo isso e ver como é que essas políticas acontecem. Política é uma conjuntura de pessoas com o ideal, através de um partido, que defende os interesses do que ele acha melhor para o seu município. Eu entendo política assim. Há pouco tempo, a professora Clícia, que também é gestora, né, hoje ela compõe a coordenação do núcleo de ensino do município. Só que ela sofreu alguns problemas e tal. Como é que você viu tudo isso? Né? Questão na justiça, questão... Eu também vivencio esse tipo de problema para a idade da sua mãe. Como é que você viu isso? Porque você é um eterno apaixonado por ela, né? Com certeza. Eu, na realidade, eu sempre digo que eu só sou o que sou porque ouço o que eu tenho de mais importante na minha vida, que é minha mãe. Então, ela, além de ser mãe, é amiga, é parceira e é o meu principal pilar nesse processo do qual hoje eu represento a Sociedade de Cera Madureira através do mandato de vereador. Mas isso não é fácil. A gente percebe que as estruturas e a oposição, num conjunto geral, dentro do município, no estado e a nível nacional, ela vem trabalhando a despolitização, ou seja, querendo nos dar a entender de que a política não é mais tão importante quanto se pregava que era. Na realidade, só em você ter o direito de falar, de reclamar, de questionar, de pedir, de exigir, que é um direito nosso, isso tudo passa pela democracia. Você viver dentro de uma sociedade enclausurada, sem poder falar e se expressar, isso é terrível. E nós já vivemos isso, já tivemos uma perda muito grande no avanço democrático no país, quando nós vivíamos dentro de uma ditadura. Então, o fato de hoje nós vivenciarmos uma judicialização de uma gestão no qual ela fazia parte, que era do Dom Júlio, como gestora do Dom Júlio, que ali teve por 13 anos, e quando judicializou aquela questão, a gente também não se preocupou porque tinha as condições de nos defender. E é isso que a gente vem fazendo, é como a gente vem se organizando, e a gente certamente acredita que a gente vai justificar todos esses fatos e mostrar para a sociedade de Cera Madureira o que realmente aconteceu nos fatos que aí nos foram denunciados. As denúncias existem, porém, você tem que materializar. Você sempre fala isso para mim. Lógico. Tem que materializar. Eu sempre digo o seguinte, a política ela é simples como a forma de viver. É simplificar. Então, ao passo de que alguém fala e lhe diz que você fez isso ou aquilo, até isso é um direito dele. Ele pode até dizer isso quantas vezes queira, como muita gente fala, como às vezes até eu mesmo já falei. O problema é que você, para dizer, tem que materializar, porque senão fica o disse pelo não me disse, e você acaba provando que aquilo não é uma verdade. Então eu acho que
Hoje os direitos existem para isso, você tem o seu direito de defender, como tem o direito de acusar, como eu também, vice-versa. Então eu acho isso aí extremamente importante e um avanço na sociedade. O fato de você estar respondendo um processo na justiça não lhe dá a margem, não dá o direito de outras pessoas dizerem que você já é um condenado. Isso é natural. Nem pode, nem né? pode, Nem pode. Vereador, teve alguns questionamentos, e aí eu digo para você, porque eu assisti a última sessão da Câmara, dessa questão desses pagamentos para os provisórios. Provisório que não recebe, e diz que está em 3 meses que não recebeu. Por outro lado, vem aí a prefeitura dizendo, não, a gente está pagando e está tentando fazer da melhor forma possível. Nesse mar de desagrados, de problemas, a gente até hoje está tentando se entender por que gerou-se todos esses fatores. Porque você sabe que uma pessoa não consegue trabalhar sem receber, né? Uhum. E aí a prefeitura não está conseguindo fechar o ano letivo, porque são 200 dias, porém estão tentando acelerar isso para tentar reter verba dos cofres públicos e não, enfim. As denúncias surgem a todo tempo na Câmara. A gente vê, por exemplo, eu vejo através da Web TV, eu vejo todo esse problema. E quando você ouve esse tipo de informação, como é que você absorve isso? Essa informação de que, de um lado, a população dizendo que não está recebendo. Do outro, a prefeitura dizendo que enfrenta problemas financeiros, mas até quando vai esse enfrentamento? Aí um vereador denunciou lá também que não tem dinheiro para pagar os provisórios, mas tem para pagar diárias. Né? Eu acho que você ouviu essa informação. Como é que tu absorve tudo isso? Como é que conviver com essa situação? Em primeiro momento, assim, não é fácil. É um mar de informações, né, que você tem que centrar suas ideias, como nós estamos lidando com famílias, com pessoas que têm famílias, que dependem daquele orçamento, né? E a prefeitura tem essa responsabilidade. E eu sempre digo, em relação à administração do prefeito Mano Rufino, eu não tenho necessidades de evidenciar os problemas que nós vivenciamos. Certo. A responsabilidade é dele, porém o problema é de todos nós. Então, quando eu percebo os professores, sejam eles efetivados ou dentro da condição do contrato provisório, eles têm um sindicato, né? Eles são pessoas extremamente capacitadas, de uma linha de raciocínio extremamente eficaz. Professores é um negócio que para debater com eles tem que... São formadores de opiniões, são os formadores dos nossos filhos, dos nossos futuros, né? E opiniões importantes, inclusive, né? Quem determina, é uma categoria extremamente necessária para todas as formações de profissionais que nós temos no país. E principalmente aqui no município. Então, o que eu imagino? Às vezes que se coloca esse questionamento, eu acho que por nós vivermos dentro desse processo democrático, que nos dá esse direito de questionar, que nos dá esse direito de buscar as informações, hoje nós vivemos num universo extremamente transparente. Hoje todas as estruturas que compõem e que regulamentam o Estado, elas são atuantes. Você vê o Judiciário, você vê aqui o Ministério Público, que tem um papel fundamental no município, que vai regulamentando, que vai enquadrando algumas ações nossa mesmo como cidadão, das instituições, da prefeitura. Então os professores, de uma certa forma, eles precisam se pautar em ter essa conversa através da sua representatividade do sindicato, juntamente com o prefeito, numa conversa franca e aberta. E dizer, prefeito, o que é que está acontecendo que nós não temos as devidas informações que nos dão por satisfeito? Eu acho que se houvesse esse diálogo direto e nós, vereadores, pudéssemos ser só essa ponte, porque de qualquer forma nós não podemos fazer além disso, a não ser sentir o repúdio deles e transformar aquilo numa fala na tribuna. Mas isso vai mais... O que vai acontecer? Nós vamos motivar mais a possibilidade desse diálogo não existir. Então eu sempre digo que o diálogo é a ponte entre os interesses da sociedade e quem tem a condição de representar. Então os professores,
a gente está sempre à disposição, mas eles têm que se organizar nesse sentido, reunir o prefeito, chamar o prefeito para dentro de um movimento que eles possam fazer com suas pastas e dizer, olha, o que está acontecendo é isso, 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 isso. E nós não temos essas condições. E a categoria absorver isso e fazer seus protestos devidamente em cima do que se está acontecendo. Eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho. Uhum. Você me diz uma coisa aqui, fala uma coisa para mim. O que é que o governo tem para ser na Madureira para os próximos anos? Eu estou falando de benefícios. Certo. Olha, quando eu disse para você lá no começo, Sorriso, e aos amigos que nos dão essa oportunidade extraordinária de nos ouvir e nos assistir. Se você nivelar a política do Estado por baixo, você sempre vai dizer que não se foi feito nada nesse Estado e nem nesse município. Uhum. Por isso que eu digo, a participação do cidadão, independente dele querer ser um candidato a vereador, a deputado ou a prefeito ou qualquer coisa, mas ele seja participativo no processo, que ele possa acompanhar o desdobramento de todas as políticas públicas, seja ela para o município, seja ela para o Estado, ou seja ela para qualquer conjuntura. Certo. Ele vai perceber que as coisas não acontecem como a gente gostaria. Uhum. Existe um conjunto de forças responsáveis por tudo acontecer no seu município ou no seu Estado. Então, o governo do Estado, ele fez muito ao longo de 16 anos. O problema é que não se capitalizou o suficiente para que essa geração que aí está, nos últimos... Qualquer jovem que tenha entre 16 e 20 anos não viveu um Acre que o meu pai, que eu mesmo vivi, que muitos aqui em Sena Madureira e no Estado viveram. Então, quando você percebe tudo isso e não consegue transmitir isso para essa geração que já pegou isso em andamento e se acostumou com tudo isso, vai perceber que esse governo é a maior moeda social que nós temos no nosso Estado e no nosso país. Quando eu falo em moeda social, é porque é um patrimônio do eleitor. A oposição tem usado desse benefício para tentar colocar isso para essa juventude de hoje? Para dizer que esse governo é o pior governo que Exatamente, exatamente. E eu acho que o erro está em nós, políticos, na governabilidade que aí está, porque não pensou em nada nesse sentido, entendeu que isso estava acontecendo, mas não tomou providências para que esse esclarecimento fosse feito, e a oposição que tem em sua meta desmaterializar tudo que de positivo aconteceu dentro desse Estado e acaba juntando o útil com o agradável. E a gente acaba vivenciando um processo extremamente dolorido que nem a gente saiu desse agora recentemente. Eu vou te botar numa saia justa mais uma vez. Porque esse programa aqui é sem censura e sem frescura. Aqui não tem como censurar não. Apesar de ser uma web TV simples, em que as pessoas que estão em casa têm acesso, como a gente está começando agora, oscila muito, né? A gente vai repetir a entrevista depois. Mas eu queria te fazer a seguinte pergunta. A oposição vai ter candidato aqui no município de Sena Madureira para as próximas eleições. Uhum. Qual é a tua análise política nisso? Primeiro, eu vejo isso com muita naturalidade. Eu acho que isso aí é natural do processo democrático, né? Se a oposição ela está aí para disputar uma eleição, isso é importante, porque quem está na administração, ela tem, vamos dizer que uma vantagem. E é o que eu sempre digo em relação ao governo. Quando se está trabalhando uma oposição em cima do que nós já estamos vivenciando no governo da Frente Popular no Acre, o desafio nosso foi tão grande em buscar um quinto mandato, como o da oposição em retirar essa oportunidade de nós termos o quinto mandato e eles governarem. E aí eu sempre dizia que é importante que se tenha a oposição, mas ela deixou de convencer o eleitor de que tinha a oferecer melhor do que o que nós já estávamos oferecendo e nós continuamos fazendo o que estávamos fazendo
e materializando e dando condições das pessoas terem esperança em mais 4 anos com essas políticas que aconteceram no Estado e políticas positivas. Então, a oposição em Sena Madureira, ela tem esse fortalecimento, mas ela também vai ter que convencer a sociedade de que ela tem esse direito e que pode representar melhor do que o que aí está ou do que as conjunturas que aí virão. Então eu acho que isso aí é natural, eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que é até importante para o processo e para o eleitor ter várias opções ao invés de ter uma polarização. Cleito, meu irmão, eu quero agradecer a sua vinda aqui no nosso... Você gostou da transmissão? Você está se vendo aqui todo tempo? Eu estou satisfeito, assim, estou encantado com essa tecnologia. Eu te juro, e até os amigos que nos assistem, que eu tenho uma forte tendência, porém não tenho o hábito de fazer uso de tamanha tecnologia, mas entendo que tenho que me adaptar a isso. Inclusive, eu quando vou publicar alguma coisa, eu primeiro peço a autorização dos internautas para que eu compartilhe aquele momento ali com eles. E de tão isento que eu sou dessa tecnologia aí de ponta. Então, Sorriso, eu quero aqui, de qualquer forma, lhe parabenizar pela iniciativa. Eu acho que isso é um empreendedorismo. Eu sempre digo para você que, como digo para outros também, você é um empresário do rádio, um empresário tecnológico, um empresário de política, da era você digital. Você de política. Né? Da era digital. Você de política também. E eu quero deixar, só concluir, para as pessoas que estão nos assistindo, e como você colocou, isso vai ser gravado, disponibilizado, retransmitido. E eu percebo que todas essas discussões, eu hoje como vereador do Partido dos Trabalhadores e presidente do Partido dos Trabalhadores, entendo que qualquer política que venha beneficiar o município, ela tem que passar por uma discussão com a sociedade. Não é pelo fato de eu ser o representante que me dá o direito de tomar as decisões sem consultar a sociedade. Então, eu já disse isso para você, você já noticiou isso, e agora eu estou dizendo novamente e digo, e vou permanecer dizendo, as discussões de políticas grandes, como a construção de um novo cemitério aqui dentro do município de Sena Madureira, por exemplo, um campus da universidade em Sena Madureira definitivo, oferecendo todos os cursos que os nossos filhos têm direito, que os nossos munícipes têm direito. Essa ponte do 2º distrito, essa reestruturação do município de Sena Madureira. Às vezes a gente questiona tudo isso, mas não participa, não se envolve. E aquilo que o nosso amigo João Roberto Brana colocou, Sena Madureira tem que se organizar politicamente, porque senão ela vai permanecer ficando para trás, como vem ficando, e hoje a estrutura política do Estado ela é dividida por regional. Certo. Regional Purus, que é a nossa, que envolve ali Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa. O Alto Acre, o Juruá, o Baixo Acre e assim por diante. Então, essas conjunturas, elas estão sustentadas com um bloco de deputados estaduais, um federal e um prefeito articulado que possa demonstrar os interesses que tem para o seu município. Então, nós temos que entender que o fato de querer não nos dá o direito de ter. O fato de querer está relacionado à organização política do município. Isso aí é fato, as pessoas têm que compreender isso, porque senão nós vamos ficar enxugando gelo sempre. Aí você responsabiliza vereadores, você responsabiliza o prefeito e deixa de atribuir a responsabilidade a quem tem, que é um deputado federal e um senador. Então, está faltando mais conhecimento para o povo. Mais conhecimento em relação a essa estrutura política. Só para você ter uma ideia, às vezes o eleitor ele não tem conhecimento da importância que tem um deputado federal. O deputado federal ele tem uma emenda anual no valor de 15 milhões. O mandato dele fecha com 60 milhões de reais. Fora as emendas de bancada e como é que esse dinheiro... é 100 milhões por bancada, né? Exatamente. Então, quando você está num processo eleitoral que você percebe o eleitor dizer assim, olha,
eu já decidi para governo e eu acho que, assim, federal ainda estou vendo, mas o meu estadual está seguro. É um erro. É um erro porque o deputado estadual, ele é um vereador sofisticado. Ele está dentro de uma condição maior, dentro de um gabinete, na estrutura do Estado, entendeu? Mas ele também tem suas limitações como legislador. Ele não tem emendas parlamentares para ajudar o seu município. Ele representa o município e o Estado, diferente dessa conjuntura federal, que ela tem em seu gabinete, em sua representatividade, milhões, e dependendo da bancada, que custa 100 milhões, se eu não me engano, por bancada. Então, você tem que fazer valer o seu voto no federal. O que tu diria para o povo de Sena Madureira em relação à política, em relação... Você acha que o povo de Sena Madureira está faltando se encontrar nessa questão eleitoral? É por isso que porque todo mundo acha que quem tem que fazer as coisas aqui em Sena é o governo. Exato, exato. Né? As pessoas, por não ter informação, exato, elas pensam exato, isso. Exato. Né? Eu acho que a responsabilidade é de todos. Por exemplo, a responsabilidade é da conjuntura dos partidos e seus representantes dentro do município. Os partidos políticos, ele é uma instituição, ele é uma entidade que dá essa condição organizacional de você participar. Uhum. E essas representatividades desses partidos pecam em não dar condições também, em não motivar e não dar oportunidade para que a sociedade comece a participar do processo político. Não quer dizer que você tenha que ser o candidato, mas se envolva politicamente com alguém que você se identifica dentro de um projeto de ideias para defender seus interesses dentro do município. E aí fica mais fácil. E você começa a perceber que as responsabilidades é uma conjuntura, ela é compartilhada. E nós vivemos num processo em um país que ele começou, essa organização política, ela não iniciou-se aqui, ela iniciou-se dentro do Senado Nacional, ao longo dos seus ao longo das suas dezenas de anos. Porém, nós na região norte, nessas diferenças regionais, é que só viemos entender essa organização política com o projeto da Frente Popular no Acre, que se organizou através de elaborações de projetos, com discussões com a população, e esses projetos foram levados através de técnicos e dentro de uma representatividade política para Brasília, através dos ministérios, para sustentar a condição de defender aquele projeto e conseguir os recursos necessários para fazer as aplicações dos benefícios em seu município. Não é à toa que Rio Branco hoje é uma cidade completamente transformada em relação ao que foi há 16 anos atrás. E diga-se de passagem, está com um prefeito bom, né? Exatamente, um prefeito que mudou a forma de fazer política. Implantou-se um novo conceito, que é o conceito participativo. Ele está na rua com todo mundo, ele está agindo. Ele tem uma estrutura que permite isso a ele, e ele está participando diariamente das ações da sua administração e envolvendo a comunidade de todas as formas. Então eu acho que a gente tem que tomar isso como exemplo, e Sena Madureira tem que ser mais participativa. Eu vejo a juventude hoje pautada numa despolitização, sem esse interesse político, e antes de fazer uma avaliação já tece uma rede de críticas desnecessárias muitas vezes. Se ela se pautasse em participar e ver a importância que isso tem, certamente os frutos seriam outros. E a gente tem aí pela frente toda uma geração que está sem essa representatividade, que está sem essa referência para que ela tome um impulso e defenda seus interesses. Porque a gente hoje defende os nossos interesses, o momento que a gente vive, e sempre pensando no interesse futuro. Mas essa geração também tem que se organizar para defender a continuidade do legado que nós estamos tentando deixar para eles. Então isso aí é fato. Brandão, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela sua... Eu que agradeço. Você virou estrela hoje. Você está dando entrevista com eu fico feliz aí. Estou aqui ainda me tentando vendo assimilar. De 3 ângulos aqui. No seu computador, aqui no notebook, lá no celular. E ainda tentado a ligar o meu, que hoje você baixou para mim esse programa. Então eu só quero mesmo lhe agradecer a iniciativa, que essa iniciativa é louvável.
As redes sociais é um mundo que não pode ser hoje mais ignorado. Tudo acontece através das redes sociais. É um convívio social através da era digital, e nós vivemos essa outra realidade física aqui. Então isso tem que se encontrar e tirarmos bons proveitos desses momentos aí. Então eu agradeço mesmo, boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Bom, gente, nós começamos aqui com o vereador do PT, Cleiton Brandão. O vereador vai voltar numa próxima com a gente para bater um papo, para a gente conversar. E eu quero agradecer você que nesse momento assistiu a gente. Inclusive queria fazer um pedido para você. Você que tem um amigo que queira assistir a essa entrevista com o vereador Cleiton Brandão, na próxima, inclusive, você vai poder participar acessando o nosso Facebook, fazendo sua pergunta aos entrevistados. Vereador, vamos voltar a fazer novos convites, mais pessoas passarão aqui por essa nossa conversa, esse bate-papo na nossa Web TV. Não esquece, amanhã tem transmissão do programa Sorriso Show, aliás, todos os dias, né? Tem transmissão do programa Sorriso Show, também aqui em forma de áudio, em vídeo. A gente vai transmitindo às terças e quintas-feiras à noite e sempre quando necessário. Você pode acessar também do seu celular, baixando o aplicativo o Stream TV, né? A você que fica uma quinta-feira abençoada, o meu muito obrigado. Obrigado por você ter participado conosco desse bate-papo. O nosso celular está aqui, né? Conversa bacana, legal, com os nossos entrevistados de hoje. Obrigado, meu amigo internauta. Veja a reprise dessa entrevista também nas redes sociais, que você vai poder conferir muito em breve. A você que fica, uma boa noite e até já, até breve. Até logo.